Hoje vamos falar sobre a histologia do genital feminino. Vamos ver todos os órgãos que compõem o genital feminino. Aqui, numa imagem rápida, estamos vendo o útero. Olha o útero aqui. Estamos vendo a trompa aqui em cima. Estamos vendo a vagina, que se exterioriza pela vulva. É claro aqui, bexiga e reto. Neste slide, estamos vendo todos os componentes do aparelho genital feminino. Estamos vendo aqui o ovário, estamos vendo aqui a trompa, estamos vendo aqui o útero. Esse útero tem 3 camadas. Uma camada mais interna, que nós vamos chamar de endométrio. Uma camada mediana, que nós vamos chamar de miométrio. E uma camada externa, envolvendo todo o útero, que é a serosa, que é o perimétrio. Estamos vendo também a vagina, que se exterioriza pela vulva. Vamos agora ver ovário. Essa imagem de ovário mostra todas as coisas que acontecem no ovário e estão mostradas ao mesmo tempo. Aqui, os senhores estão vendo os folículos iniciais, que vamos discuti-los. Depois já vemos folículos que estão evoluindo, que nós vamos chamar na época de secundários. E esses folículos vão evoluindo até que chegam a esse folículo, que é o folículo maduro. Esse folículo maduro é o tal que libera o ovócito, que é captado pela trompa. Aqui nessa imagem esquemática, vocês estão vendo esse folículo que rompeu e o ovócito saiu. Depois da ruptura, vocês estão vendo essa imagem aqui, quando o que restou do folículo ainda tem uma hemorragia dentro dele e está evoluindo, e daqui a pouco será o corpo lúteo ou corpo amarelo. Essa sequência é muito importante para discutir. Lá na imagem mais de cima é o folículo primordial, que tem o ovócito, que é claro ainda é o ovócito de primeira ordem, e tem células pavimentosas em volta. A próxima imagem é o folículo primário com uma camada só, que está sendo chamado de folículo primário unilaminar. Ele tem apenas uma camada de células cúbicas. A próxima imagem, esta aqui, é do folículo primário com várias camadas. Folículo primário multilaminar. A próxima imagem, essa imagem aqui mostrada, neste folículo já aparecem vacúolos com líquido, formando cavidades, e essas cavidades vão se reunindo até que temos o folículo maduro, ou folículo de Degraaff, já com uma grande cavidade, as pessoas chamam de antrofolicular. Então vamos vendo cada uma imagem. Essa primeira imagem, vocês estão vendo um ovócito, eu vejo o núcleo, eu vejo o citoplasma, e eu estou vendo uma camada única de células pavimentosas. Esse é o folículo primordial. E é claro, em volta do folículo primordial, os senhores estão vendo algum conjuntivo, que quando se organizar melhor, nós iremos chamar de teca do folículo.
Essas células pavimentosas vamos chamar de células foliculares. Essa imagem já evoluímos e agora o nosso folículo já tem células cúbicas. As células foliculares aqui são células cúbicas. É claro, lá dentro tem o ovócito de primeira ordem. E já está aparecendo, já conseguimos ver, entre as células foliculares e o ovócito, estamos vendo aqui o que eu estou mostrando, que é a membrana pelúcida, a zona pelúcida. É claro, lá fora, os senhores estão vendo que há células e um conjuntivo que formam a teca do folículo. Esse já é o folículo primário, unilaminar, só tem uma camada de células. Agora já estou apresentando aos senhores o folículo com várias camadas. No meu esquema aqui tem 3 camadas, mas ele vai crescer e vai ter mais camadas. É o folículo ainda primário, porém folículo primário multilaminar. E lá fora, os senhores estão vendo um conjuntivo aqui fora com células e a matriz celular. Agora, já apareceu no folículo uma cavidade líquida. Olha ela aqui que eu estou marcando, uma cavidade líquida. As células foliculares já são de mais camadas e lá fora aquela teca já está começando a se organizar numa teca interna, um pouco mais conjuntivo frouxo, e uma teca externa já com mais fibras. Teca interna, celular, teca externa, fibrosa. Esse é o nosso folículo secundário. Agora chegamos ao folículo maduro. Vejam a cavidade dentro do folículo, que os autores chamam de antro. Esse antro já está muito grande. Notem outro detalhe, deixa eu colocar esse aqui melhor. Olhem esse detalhe aqui, os senhores estão vendo, aí tem um grupo de células foliculares, células da granulosa, que envolvem o ovócito. Nesse momento já é o ovócito de segunda ordem. E há, é claro, um grupo de células que estão na base disso. Essas células que estão na base do local onde está o ovócito com as células da granulosa, nós chamamos aí de cúmulos oóforos, ou em português, cúmulo oóforo. Lá por fora, repito, é a teca interna e a teca externa. Senhores, tudo era esquema, vamos começar agora a ver imagens reais de microscopia. E os senhores estão vendo aqui fora, e eu vou marcar ele, um epitélio que eles chamam epitélio germinativo, que no passado foi dado o nome de epitélio germinativo, depois alguns criticaram esse nome, porque esse epitélio não evoluía para nada, então criticaram o nome germinativo. Mas hoje, eu estou falando hoje, já se sabe que, tirando essas células do epitélio germinativo, elas trabalhadas na placa, elas chegam, usando os métodos certos, chegam ao ovócito. Portanto, o nome epitélio germinativo, que foi desrespeitado, hoje já pode ser aceito. Senhores, os senhores estão vendo também aqui folículos, vários folículos. E é claro, esses folículos que os senhores estão vendo,
Alguns têm células achatadas, folículos primordiais. Alguns têm células cúbicas, folículos primários unilamelares. Aqui já tem uma imagem grande. Eu vou marcar aqui fora o epitélio germinativo. Abaixo do epitélio germinativo, nós temos uma camada, que é a albugínea. Depois, vocês estão vendo aquilo que vimos no último slide, folículos primordiais, alguns já folículos primários, e vai tudo. Eu já vejo aqui um folículo um folículo primário multilaminar. Aqui eu já também estou vendo um folículo primário multilaminar. Olhem essa imagem. Aqui fora os senhores têm o epitélio germinativo. Aqui os senhores têm aquela albugínea. E eu vejo, e olhem toda essa imagem, alguns folículos primordiais, célula pavimentosa, se lembram? Alguns folículos primários, já a célula cúbica, eu vejo pela característica dos núcleos. Aqui, no centro da nossa imagem, está muito claro um folículo primário com uma camada só, unilaminar. Esse folículo já tem em volta um conjuntivo. Já dá para ver aqui uma teca conjuntiva. Essa imagem é também de um folículo primário, só que esse é multilaminar. E eu já vejo uma estrutura que aqui está mal corada, porque essa lâmina não cora isso, que é a membrana pelúcida, a tal membrana que tem muitas glicoproteínas, que a hematoxilina e eosina não a cora bem. Por isso, ela não está bem corada. Então, vocês estão vendo um ovócito de primeira ordem, ainda que é um folículo primário, e vocês estão vendo a membrana pelúcida. Essa imagem, que quase pega toda a nossa slide, é de um folículo primário multilaminar. E, é claro, a membrana pelúcida aqui em branco, exatamente porque a hematoxilina e eosina não a cora bem. Vejo a membrana celular, vejo todo o folículo ovariano. Também um folículo primário multilaminar. Olha a zona pelúcida, essa coloração já mostra a zona pelúcida. Vejam lá, está sendo mostrada por uma seta a zona pelúcida, que essa coloração marcou. Já estou vendo agora um folículo. Vejam bem, não é mais o primário, já tem um antro. Onde está aquele A grande lá? Já tem um antro aqui. Então, esse já é o folículo secundário. Olha outro folículo secundário. Esse está muito bonito. É claro, tem um pontilhado lá, só para mostrar a membrana pelúcida. Aquele pontilhado não existe na microscopia, foi apenas alguém que marcou com pontilhado para mostrar a zona pelúcida. Olhem o antro nesse folículo secundário já bem mostrado. Também um folículo secundário, de novo mostrando com aquele A lá a parte de antro. Lá fora os senhores conseguem ver já a zona pelúcida, que estaria por aqui. Os senhores estão vendo a teca interna, os senhores estão vendo a teca externa.
teca externa fibrosa, teca interna celular. Olhem, chegamos a um folículo maduro. Ele foi um pouco comprimido na preparação de lâmina, por isso ele está um pouco dobrado, mas imagine isso não dobrado, é um folículo maduro. E vejam, eu vou marcar aqui o cúmulus óforos. Aqui, é claro, o antro folicular. Essa imagem, vamos tentar entendê-la, é uma imagem em varredura. É claro que o ovócito na preparação saiu, vocês estão vendo o buraco onde estava o ovócito, vocês estão vendo a membrana pelúcida aqui marcada. Olhe as células da granulosa todas aqui. Aqui seria o antro. De novo, temos um folículo maduro. Olhem lá o ovócito, muito bonito. Células da granulosa em volta. Mas vejam, aqui no cúmulo zoóforos está começando a haver uma rarefação. A grande verdade é que ele vai se abrir. Olhem nessa aqui. Essa imagem já evoluiu em relação à anterior. Os senhores estão vendo um ovócito de segunda ordem, sua membrana pelúcida, que estaria por aqui, as suas células da granulosa em volta, e já o cúmulo zoóforos, eu estou marcando aqui, já se rasgando, já se abrindo. Senhores, quando isso se soltar, esse ovócito, com essas células da granulosa, vão cair dentro da cavidade folicular, vão cair dentro daquele antro. De novo, uma imagem já um pouquinho mais evoluída. De novo, vejam as células da granulosa aqui, lá por fora a teca interna, a teca externa, o antro folicular, o ovócito envolto de células da granulosa, mas vejam aquele cúmulo zoóforos já quase todo solto. Minha gente, daqui a pouquinho, esse ovócito com essas células da granulosa vão se soltar dentro do antro. Olhem, olhem, olhem. Essa imagem, que tem até um aumento à esquerda para vocês olharem, olhem a imagem grande, e um quadrado ali aumentado à esquerda, para os senhores verem que aquele ovócito, com as suas células da granulosa, sua membrana pelúcida, quase estão se soltando. Daqui a pouco esse ovócito ficará nadando, solto, dentro desse antro folicular. Jovens, esse folículo maduro vai romper. E quando ele romper, esse ovócito, com sua membrana pelúcida, com suas células da granulosa, com muito desse líquido do antro, serão jogados na trompa que está ali para o captar. Microscopia de varredura. Vamos entender esse slide. Olhem bem para entender. Lá tem um ovócito. A membrana pelúcida coagulou, por isso está essa imagem aqui de um material coagulado. Agora vejam, o profissional que trabalhou essa lâmina foi com uma microestrutura e conseguiu soltar essas células da granulosa. Vocês estão vendo que ele criou um buraco. Claro, não existe esse buraco, as células da granulosa fecham totalmente, acobertam totalmente o ovócito, mas aqui quem preparou essa lâmina foi e dissecou um pouco, abriu um pouco. Por isso vocês estão vendo o ovócito lá e as células da granulosa meio amontoadas aqui por fora. Mas lembrem, por favor, no imaginário de vocês, essas células cobriam tudo. É o momento importante da ovulação, quando esse ovócito
é captado pela trompa. O nome ovulação todo mundo usa. O certo seria, já que o que sai não é óvulo, é ovócito, o certo seria nós chamarmos ovocitação. Mas o nome ovulação ficou e não sou eu que vou tentar trocar esse nome. Essa imagem, e vamos começar com o lado esquerdo dessa imagem, mostra um folículo maduro de forma esquemática. Vamos, por favor, agora para a imagem do meio. Mostra um folículo maduro que rompeu, vamos chamar então de um folículo roto. E vejam, desse folículo saiu o ovócito com algumas células da granulosa. Vamos agora para a imagem da direita dos senhores. Esse é o folículo roto que está sofrendo a ação do hormônio luteínico. E essas células estão se luteinizando. E agora nós vamos chamar esse folículo de folículo lúteo. Agora, a luteína, além de agir sobre as células da granulosa, a luteína vai agir também sobre as células da teca interna, aquela tal celular. Então, agora, essa é uma imagem real em que os senhores estão vendo um folículo roto que está se luteinizando. Ainda vejo uma cavidade aqui no meio que ainda tem sangue e por fora já vejo as células da granulosa aumentando, estão se luteinizando. Essa imagem já mais evoluída, em que eu vejo à esquerda acima tem até um folículo primordial. Mas importa o resto da imagem, é o nosso corpo lúteo, quase pronto. Ainda no centro dele, os senhores veem ainda um ato de hemorragia lá, um momento que ainda tem alguma hemorragia. Aqui vocês estão vendo já um folículo lúteo sem aquela hemorragia. Aqui eu trouxe de uma gata que tem vários folículos lúteos, porque são muitos ovócitos que ela coloca. Vocês estão vendo 1, 2, 3 folículos lúteos, sendo que o do meio foi cortado o centro e vocês estão vendo aquela hemorragia. Aqui é um grande aumento à esquerda dos senhores, as células luteínicas e à direita dos senhores, as células tecoluteínicas, ou seja, as células da granulosa que se luteinizaram, as células da teca que se luteinizaram, células luteínicas e células tecoluteínicas. Mas vejam, eu falei em corpo lúteo, pensando no ciclo menstrual, pensando no fato de que não houve gravidez. E esse corpo lúteo nós vamos chamar de corpo lúteo menstrual. Mas se houver gravidez, esse corpo lúteo, que vai crescer bem mais, nós vamos chamar de corpo lúteo gravídico. Aqui já é o corpo albicans. Tanto o corpo lúteo menstrual quanto o corpo lúteo gravídico, quando acaba aquele ciclo ou quando acaba aquela gravidez, esse corpo lúteo se enche de fibrina, se enche de colágeno e nós vamos chamá-lo de corpo albicans. É o que os senhores estão vendo nessa imagem. Essa imagem também é de um animal,
tem vários corpos albicans. Eu vejo um grande à direita e pelo menos 2 menores à esquerda. Corpo albicans. Existe o corpo albicans lúteo e corpo albicans gravídico, que veio depois do corpo lúteo gravídico. De novo, um corpo lúteo, esse é gravídico, é bem grande. Vamos agora trabalhar com a trompa uterina. E a primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma anatomia dela. Então, nós vamos ver uma parte das fímbrias, que eu estou marcando, uma parte de toda a ampola da trompa. Aqui estaria o istmo da trompa, istmo, o pescoço, né? E esse segmento aqui, que é o segmento intramural. Aqui eu estou trazendo à esquerda dos senhores um corte de trompa, que depois nós vamos ver os diversos componentes, os diversos segmentos. E eu estou mostrando à direita de vocês o epitélio interno dessa trompa, que é, na verdade, formado por células ciliadas, dá para ver os cílios dessas células, e é formado também por células secretoras. São células que produzem um muco que protege essa trompa de quando chegarem os espermatozoides com aquelas enzimas proteolíticas, lipolíticas, glicolíticas que ele tem, mas essas células produzem um muco protetor para a trompa. Essa é a verdade da trompa. Trouxe para os senhores uma imagem de uma trompa cortada em criofratura. Então, vocês estão vendo aí ela cortada em criofratura, para os senhores verem esses folders, essas projeções que a luz da trompa tem. Então, a trompa não é uma luz aberta, é uma luz com essas projeções aí. Agora, os senhores estão vendo uma microscopia de varredura, estamos dentro da trompa, olhem as projeções. É assim que é o interior da trompa. E entendam, aquele epitélio que eu mostrei está forrando cada uma dessas projeções. Vou relembrar aquele epitélio com células ciliadas, aquele epitélio com células secretoras, forra essas projeções que os senhores estão vendo. Pronto, está aí o epitélio. Dá para ver a mistura de células ciliadas e outras menores sem cílios, que são as células secretoras. Dei um maior aumento para os senhores. Olhem, algumas claramente ciliadas e outras que têm apenas microvílulos. Dá para ver na nossa imagem células com microvílulos. É claro, minha gente, se é um epitélio secretor, ele precisa de uma área para colocar a sua secreção para fora, precisa de uma área maior, por isso os microvílulos. Então, células secretoras, essas microvilositárias, e células ciliadas, os senhores estão vendo aí a maravilha dos cílios. Senhores, eu vou agora lhes mostrar várias trompas cortadas em locais diferentes. Vamos começar por essa aqui, que eu estou cortando na porção intramural. Vejam a musculatura como é grande. E a parte de mucosa propriamente dita, com as suas projeções, é apenas isso aqui que eu estou marcando. O resto tudo é musculatura. É uma grande quantidade de musculatura. Aqui estamos na trompa, lá nas fímbrias. Se lembram? Há pouco eu descrevi. Lá nas fímbrias, vejam
quantas projeções, como é bem ramificado essas projeções a nível das fímbrias da trompa. Istmo, pescoço, lembra? Naquele istmo, as projeções são, é claro, em menor quantidade, a luz é menor, então está aqui uma trompa cortada a nível do istmo. De novo, uma trompa cortada a nível do istmo. Senhores, eu trouxe essa imagem para ratificar que as células ciliadas e as células secretoras e formam um epitélio de uma camada só, com células secretoras e células ciliadas. Acho que a imagem mostra bem isso. Aqui melhor ainda, células ciliadas e células secretoras. As células secretoras estão apontadas nessa projeção aí do epitélio tubário por essas setas pretas. Vejam onde estão as células pretas. Os senhores estão vendo células secretoras. Senhores, vamos agora conversar sobre esse órgão que é o útero. E antes de qualquer conversa, nós precisamos lembrar que a função do útero é guardar o concepto que vai dentro desse útero crescer. Se lembram? Há uma camada interna chamada endométrio. Essa camada, esse endométrio, vai funcionar como um ninho, como um lugar para acontecer ali o crescimento do concepto. Então vamos começar com essa imagem, um corte de útero, e o autor está mostrando nessa parte central a mucosa, muito pequena proporcionalmente ao resto do músculo, e lá fora a serosa. Senhores, quando os senhores olharem um útero, imaginem que esse útero poderá e terá gravidez. Essa musculatura que os senhores estão vendo vai crescer. Descrevem os autores que as células musculares, essas células musculares lisas desse útero, há células musculares que vão chegar a 20 vezes o tamanho delas. Então, olhem aí esse útero com essa musculatura muito rica, muito vascularizada. Então, aqui, olhem no meu slide, olhem o número 3, mostrando que ali está a serosa, o perimétrio. O número 2, mostrando que aquilo tudo é musculatura. E em tamanho bem menor, o número 1, mostrando que aquilo é o endométrio. Agora, senhores, esse endométrio vai crescer durante o ciclo menstrual. E os senhores verão, uma parte dele cairá se não houver gravidez, uma parte dele vai cair sob a forma de fluxo menstrual. Senhores, eu queria que os senhores entendessem essa imagem. Foi feito um corte do útero e estamos olhando a intimidade, estamos olhando lá dentro. E vejam, o útero não é uma luz vazia, não. O útero, como vocês estão vendo, tem também as suas projeções da mucosa. Mas eu quero mostrar esses buraquinhos que vocês estão vendo, que são, na verdade, as glândulas. Olhem aí em grande aumento uma dessas glândulas. Então, entendam esse epitélio do endométrio uterino, ele produz uma secreção e enche o cavo do útero com essa secreção. Os senhores estão vendo aqui
em grande aumento a boca, a saída de uma dessas glândulas. Senhores, esse esquema é importante para que eu consiga dar a aula. Vejam bem, vamos lá olhar com carinho e o slide está mostrando bem. Lá embaixo, à direita, lá embaixo, miométrio. E o desenhista, muito feliz, colocou vários vasos arteriais, vasos venosos. E esses vasos arteriais e vasos venosos lançam ramificações menores, é claro, para dentro do endométrio. Se nós continuarmos, o desenhista marcou aqui a camada basal. Quando ele diz camada basal, é uma camada que não cai, não sai nunca. Sempre tem essa camada basal. A partir dela, tem a camada proliferativa, o autor aqui está chamando de camada funcional. E nós vamos trabalhar com essa camada funcional. Agora entendam, nesse endométrio tem glândulas, vocês estão vendo esquematicamente, tem capilares arteriais, os senhores estão vendo, tem capilares venosos. Olhem esse slide já um pouco mais avançado. Está naquela cor clarinha lá, glândula uterina. Todos estão vendo à esquerda, glândula uterina. Mas aqui, mais ou menos no meio de nossa imagem, nós estamos vendo artérias que vão se espiralando, que vão lançando ramificações, que vão se capilarizando. Mas nesse slide tem uma coisa muito importante. Vocês estão vendo, o desenhista colocou lacunas, estão em azul, esse cinza azulado. Essas lacunas de sangue estão ligadas a vasos capilares arteriais, ligados a vasos capilares venosos. Essas lacunas estão se enchendo de sangue. Então, dentro do endométrio, há buracos, que eu estou chamando de lacunas, cheias de sangue. Outra coisa que eu preciso dizer, temos uma primeira fase nessa mucosa, que é uma fase dirigida pelo estrogênio. E esse estrogênio vai fazendo com que as glândulas cresçam, com que os vasos capilares cresçam, se ramifiquem, começa a aparecer aquelas lacunas. Daqui a pouco vem uma segunda fase, que é uma fase progesterônica, onde a progesterona pega essas glândulas e as enche de secreção. A progesterona pega esses capilares e os ramifica muito mais. A progesterona enche esse endométrio de edema, de água. Então, agora eu tenho um endométrio edemaciado pela progesterona. Quanto mais progesterona, mais aumenta esse endométrio pelo edema, pelas glândulas que se ramificam e cada vez se enchem mais, pelos vasos capilares, venosos e arteriais que se ramificam cada vez mais. Trouxe 3 momentos de glândula. A primeira imagem à esquerda dos senhores, mostrando aquela fase estrogênica em que as glândulas cresceram. Cresceram tanto que elas já não cabem, olhem elas aqui, elas já não cabem no endométrio, elas são maiores que o endométrio. Então elas ficam meio espiraladas. Vamos para a imagem do meio. Já sobre a fase progesterônica começando. Aqui as glândulas cada vez mais se crescem, se dobram sobre si mesmo. Agora, à direita,
nós temos uma fase progesterônica. Elas continuam a crescer e elas se enchem de secreção. Minha gente, é claro, essas glândulas se enchem de secreção, que é uma secreção que vai ser importante para a função desse endométrio, que é reter um blastocisto que vai crescer dentro dele. Então, estão essas glândulas gordas, cheias de secreção e cheias também de uma enzima que impede o processo coagulatório. Então, aqui nós conseguimos ver a musculatura, eu vou tentar marcar aqui toda a musculatura, e estamos vendo à direita o endométrio só com sua camada basal, começando, quem sabe estamos lá no quarto, quinto dia, começando a proliferar a partir da basal aquela camada que vai crescer agora. Ainda temos aqui, nessa parte mais escura, seria a camada basal, e já aqui a camada proliferativa começando. Agora, a camada proliferativa já está bem mais crescida. Os senhores estão vendo uma dessas glândulas longas. Ela ainda não conseguiu ficar tortuosa, mas ela já está bem retilínea, bem longa. Também imagens dessa glândula cortada nessa primeira fase. Agora vejam, as glândulas agora estão gordas, cheias de secreção. Os senhores veem uma secreção dentro dela. Eu vou mostrar só umazinha. Olha, ela sozinha aqui. Olha uma glândula dessa, gorda, cheia de secreção. Dá para ver que é toda tortuosa. É claro, ela não cabe naquele endométrio. O endométrio é menor que ela, então ela tem que ficar tortuosa, mas vai se enchendo de secreção. Estamos numa fase progesterônica. Aqui é uma fase intermediária. As glândulas já estão tortuosas, mas não estão como eu mostrei as últimas, gordas e cheias de secreção. Ainda é o estrogênio fazendo-as crescer. Mas daqui a pouco vem a progesterona e elas se enchem de secreção. Aqui um corte, que vocês estão vendo, um corte que pegou muitas glândulas atravessadas, mas já gordas, cheias de secreção. Uma imagem aumentada do músculo. E eu quero que vocês olhem com muito carinho para essa imagem, para ver que esse músculo, olhem, esse músculo, ele está todo entrelaçado. Não é um músculo todo retilíneo, todas as fibras, todas as células lisas, todas na mesma posição. Não! A musculatura se entrelaça. Essa musculatura vai crescer na gravidez. E por ela estar toda entrelaçada, vai dar muito mais força a esse útero. Senhores, antes de chegarmos ao colo uterino, eu tenho que fechar um conceito para os senhores. O que aconteceu? A glândula cresceu, a glândula se encheu de secreção, aqueles capilares arteriais venosos se multiplicaram, aquelas lacunas com sangue se multiplicaram, a progesterona edemaciou, encheu de líquido esse endométrio. Então, pensem isso. Senhores, não houve gravidez. Se não houve gravidez, vamos chegar a um nível que vai cair a progesterona. Se caiu a progesterona, diminui o edema. Diminui o edema pela falta de progesterona. Senhores, agora aquelas lacunas cheias de sangue pela diminuição
do tamanho do endométrio, aquelas lacunas vão se romper, aquelas glândulas vão se romper. E agora, o material das glândulas, aquele sangue, aquelas enzimas que impediam a coagulação, que vão se misturar com esse sangue, e agora temos restos de glândulas, restos de conjuntivo, restos de vasos, sangue incoagulável. Esse endométrio não resiste e ele rompe, ele se arrebenta. Minha gente, porque os vasos se romperam, agora nós temos até pontos de necrose. Necrose, hemorragia, mucosa arrebentando. É claro, tudo isso vai sair. E isso que sair é o fluxo menstrual. Ou seja, restos de glândulas, restos de vasos, restos de mucosa, aquele sangue incoagulável, tudo isso sai, é o fluxo menstrual. Há um autor que disse de uma forma poética que o fluxo menstrual é a lágrima do útero que não conseguiu engravidar. Pode ser poético, mas é bem verdadeiro. Senhores, vamos agora então, sem mais delongas, vamos para o colo uterino. Olhem aqui, eu estou trazendo uma parte do colo. Se lembram? O colo chega até a vagina. E há um epitélio vaginal, que eu estou mostrando aqui, e há um epitélio do colo, que eu estou mostrando aqui. Esse que vocês estão olhando é aquele ponto mais baixo do colo uterino, quando o epitélio vaginal se continua pelo epitélio do colo. Agora eu mostro só o epitélio do colo e os senhores estão vendo a riqueza de glândulas. Olhem a riqueza de glândulas que tem esse colo. Minha gente, eu peguei esse epitélio do colo e aumentei, e vocês estão vendo em grande aumento. Olhe, é um epitélio cilíndrico simples, tá? Um epitélio muito rico. E é claro, embaixo dele há um conjuntivo muito celular, pouco fibroso, mas muito celular, como vocês estão vendo. Aqui eu cortei glândulas do colo. Se lembra aquelas glândulas que são importantes? Minha gente, essas glândulas do colo criam uma coisa chamada tampão mucoso. Em todo o período estéril da mulher, porque a mulher no seu ciclo tem um momento fértil e um momento estéril, mas em todo momento não fértil dela, naquele momento estéril, essas glândulas produzem um muco espesso e o colo uterino fica esse muco como que vedando o colo, nada consegue subir. Porém, no período fértil, essas glândulas produzem uma secreção muito fluida, e aí, ao invés de um tampão mucoso impossível de ser atravessado, vai ter um tampão mucoso bem líquido que permitirá que os espermatozoides, pelo seu próprio movimento, subam. Senhores, vamos falar agora da vagina. E eu trouxe para os senhores um corte da vagina. Olhem aqui um corte, uma vagina cortada. Vocês estão vendo em varredura essa vagina cortada. É claro que tem uma luz e tem uma parede. Essa parede tem um epitélio, que eu vou trabalhar com os senhores, e tem uma musculatura. Essa luz da vagina tem uma secreção dentro dela, produzida, como nós veremos daqui a pouco. Agora, os senhores estão vendo as projeções da mucosa vaginal. Quando eu falo em mucosa, eu quero dizer epitélio e conjuntivo. Os senhores estão vendo, então, as projeções dessa mucosa. Aqui, os senhores estão vendo em microscopia óptica o epitélio. Eu vou marcá-lo aqui. Me deem licença.
Eu vou marcá-lo aqui, o epitélio aqui. E aqui os senhores estão vendo todo aquele conjuntivo e lá a musculatura vaginal. Em maior aumento, o epitélio, o conjuntivo e a partir daqui a musculatura rica em vasos. De novo, o epitélio, que é um epitélio pavimentoso estratificado, e a mucosa abaixo e a camada muscular mostrada nesse slide abaixo. O que eu queria que os senhores começassem a ver, a notar, é que esse epitélio está... Vamos ver outra imagem. Esse epitélio, as suas células estão vacuoladas. Claro, na preparação da lâmina, essas células estavam cheias de glicogênio. Na preparação das lâminas, esse glicogênio escorreu. E aí vocês estão vendo esse epitélio pavimentoso, estratificado, com as células mais superficiais vacuoladas pela saída do glicogênio. Aqui eu estou trazendo um grande aumento do epitélio. Então, abaixo do epitélio, os senhores veem aqui o conjuntivo. E aqui a camada basal do epitélio. E aqui os senhores estão vendo todo o epitélio que, no preparo da lâmina, o glicogênio escorreu. Por isso, esse citoplasma dessas células está vacuolado. De novo, uma outra imagem, já mostrando bem esse epitélio vacuolado. Vamos agora conversar sobre genitália externa. Então, na genitália externa, nos interessa discutir os grandes lábios, os pequenos lábios. Então, vocês estão vendo essa imagem, vamos tentar entendê-la. Essa parte aqui, essa parte que eu vou marcar toda aqui, é o grande lábio. Essa parte vocês estão vendo aqui que eu marquei são os pequenos lábios. Nos grandes lábios, os senhores vão ver um epitélio próprio da pele, tá aqui ele, com folículos pilosos, glândulas sebáceas, um conjuntivo abaixo do epitélio. Assim é o grande lábio. E o pequeno lábio é a mesma estrutura, sem folículo piloso, com glândulas sebáceas, tem glândulas sudoríparas também, mas não tem folículo piloso lá nos pequenos lábios. De novo, em grande aumento, grandes lábios, com glândulas sebáceas, dá bem para ver aí, folículos pilosos. Ímen. O ímen basicamente tem uma face que olha para dentro da vagina, uma face que olha para a vulva. E tem um conjuntivo fibroso entre essas duas porções. Glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin é uma das glândulas maiores que tem no genital feminino. Existem glândulas menores, mas essa glândula de Bartholin é uma glândula que produz, ela desemboca a nível do ímen e ela produz uma secreção que é importante para o coito. Ela lubrifica esse introito vulvar. Não exatamente fazendo parte do genital feminino, mas a gente acaba estudando a mama dentro do sistema genital feminino. Então vamos trabalhar com a histologia da mama. Aqui eu estou trazendo uma mama. Vejam,
ela tem aqui glândulas, tá? Ela tem um tecido adiposo aqui, que está mostrado em cor amarela. Ela tem um conjuntivo aqui que envolve esses ductos galactóforos. Isso aqui é um ducto galactóforo, que tem um seio galactóforo, um ponto onde esse ducto está aumentado com leite, e tudo isso desemboca no mamilo, que nós vamos discutir daqui a pouco. Aqui eu trouxe dois momentos, à esquerda e no meio. À esquerda é o momento em que essa paciente está inativa a sua mama. Na imagem do meio já é a mama no momento ativo, produzindo leite. Na imagem mais da direita de vocês, esquematicamente, esse ducto galactóforo com esse momento aí em que ele está mais aberto, o seio galactóforo. Aqui, um seio galactóforo cortado, com seu epitélio, e é claro, aqui dentro da luz dessa glândula tem leite. Estou mostrando uma glândula, olhem do lado esquerdo, uma glândula inativa, e em grande aumento a mesma glândula inativa, aquele momento da mama que não está produzindo leite. Aqui já um momento que isso está aumentando bem, já com a produção de leite. E aqui já esses alvéolos todos cheios de leite, numa fase ativa da mama. Aqui vocês estão vendo o mamilo, na imagem da esquerda em pequeno aumento, na imagem da direita em grande aumento, em que nós vemos os ductos galactóforos caminhando para desembocar na porção mais anterior do mamilo. Senhores, eu tentei nessa aula mostrar toda a histologia do sistema genital feminino. Obrigado por assistirem.